Eu convido a todos a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho narrado por João, no capítulo 16, versículo de número 33. João 16, 33, para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus, graças a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, que nos diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar, amados, para que o Espírito Santo possa trazer uma revelação profunda desta palavra, uma revelação desta palavra poderosa. Vamos apresentar este versículo a Deus e pedir a Deus que faça a sua obra na vida de todos aqueles que nos ouvem nesta hora. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite para te adorar, para te enaltecer, para te engrandecer, para glorificar o teu santo nome, para exaltar o teu santo nome. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, que não seja o homem a falar, mas que o Senhor possa estar falando ao coração de todos aqueles que se fazem presentes, de todos aqueles que nos ouvem através da internet, de todos aqueles que reproduzem esta mensagem pelas emissoras de rádio espalhadas por todo este mundo, Pai. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa estar falando, tratando estas vidas, curando estas pessoas, libertando estas pessoas, transformando estas pessoas através da sua palavra. Que diminua o homem e que cresça o teu nome por sobre a face da terra. Que diminua eu e que seja o seu nome glorificado, porque este é o objetivo desta palavra, Pai. Trazer, Senhor, à existência a tua glória, trazer, Senhor, a existência nos ambientes aonde chegamos, a revelação do teu Espírito Santo, para que as pessoas que nos acompanham, Senhor, elas possam ser revestidas, elas possam ser saradas, elas possam viver, meu Deus, uma vida nova na tua presença. Pai, eu te peço, por favor, usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Sim, Senhor, porque a glória e a honra nós sempre daremos a ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, o Espírito Santo me inspira nesta hora a trazer uma mensagem que fala sobre cura interior. Nós ouvimos falar em muitos altares, nós ouvimos falar em muitos templos, em muitos santuários, sobre cura física, sobre milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Ouvimos falar sobre prosperidade, mudança de vida. E na verdade existem muitas pessoas que estão sofrendo. As pessoas sofrem, as pessoas padecem, as pessoas estão angustiadas. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. E ter aflição significa ter sofrimento. Ter aflição significa passar por situações difíceis. Ter aflição significa que não vai ser um mar de rosas sempre, que não vai ser uma alegria sempre, que nós não estaremos o tempo todo sorrindo, o tempo todo desfrutando das benesses que este mundo oferece, o tempo todo passando por aquele mar de felicidade. Significa que em determinados momentos da nossa vida, nós vamos sofrer, nós vamos padecer perseguições, nós vamos passar por momentos de dificuldade financeira, nós vamos passar por momentos em que a enfermidade virá sobre o nosso corpo, nós vamos passar por situações difíceis, porque vocês sabem, eu conheço muitos irmãos na fé que morreram enfermos. Eu conheço muitas pessoas, irmãos na fé, que nunca foram pessoas prósperas, cheias de recursos financeiros,
cheia de dinheiro, cheia de bens materiais, mas antes tiveram uma vida difícil, tiveram uma vida sofrida, tiveram uma vida muitas vezes que as pessoas olhando para elas dizendo, não pode ser um servo de Deus, e na verdade aquela pessoa estava feliz com o que possuía, e é um servo de Deus, uma serva de Deus, porque as bênçãos de Deus não se refletem na riqueza que uma pessoa possui. Hoje, nós vamos meditar sobre o sofrimento. O Espírito Santo me leva a meditar sobre como fazer para vencer o sofrimento. Porque, inevitavelmente, estas situações vão acontecer. Acontecerão nos lares de pessoas ricas, acontecerão no lar de pessoas mais humildes. Acontecerão em todos os lares, porque existe um motivo, existem razões, existem causas que levam a pessoa a passar por sofrimentos. E é sobre isso que nós vamos falar. Por que o homem sofre? Amados, nós fomos criados por Deus no paraíso. Deus, ele preparou um paraíso, e quando nós nos reportamos ao paraíso, no paraíso não há sofrimento. Deus, ele cria o homem e a mulher e coloca-os dentro de um paraíso maravilhoso, um paraíso fantástico, um paraíso fenomenal, um paraíso com animais, um paraíso com frutas, com toda espécie de vegetal, um paraíso com rios, um paraíso onde o homem não tinha necessidade de nada, a mulher não tinha necessidade de nada, era só alegria, só felicidade. E a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 16. Gênesis 3:16. Nesse momento, quando a mulher ela comete o pecado no paraíso, quando a mulher desobedece à voz de Deus, quando a mulher ela vai até a árvore e ela pega o fruto do bem e do mal, ela prova o fruto do bem e do mal, entrega para o seu marido, e o seu marido prova o fruto do bem e do mal. O capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus disse à mulher, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a dor da tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O sofrimento, ele veio ao mundo por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado original cometido no paraíso. Só não existia sofrimento no paraíso. No momento em que Eva pecou, no momento em que Adão pecou, o sofrimento veio ao mundo. Naquele momento Deus determinou à mulher, você vai sofrer. Você vai ser muitas vezes oprimida na mão do seu marido, porque ele vai te dominar. Ele vai ser uma autoridade sobre você. E não somente isso. Você muitas vezes você vai ter filhos, e quando você tiver filhos, em dor você vai dar à luz a filhos. Em dor você vai dar à luz a filhos. A situação mudou. A situação agora já não é mais a mesma. A situação agora é uma situação diferenciada, é uma situação completamente contrária àquela que nós encontramos no estado original de todas as coisas, quando Deus cria o paraíso, quando o homem, ele se volta para Deus, quando o homem comete o pecado contra Deus, quando o pecado original acontece no jardim do Éden, então a Bíblia Sagrada diz que a partir desse momento o homem começa a sofrer. Gênesis 3,17 diz assim, e a Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida.
Não foi somente a mulher que Deus falou. Não foi somente a mulher que Deus chamou a atenção. Não foi somente a mulher que Deus disse: você vai sofrer. Deus olhou para o homem e disse assim: você deu ouvidos para ela, você desobedeceu o meu ensinamento, você fez aquilo que não me agradava. Então, a partir de agora, a partir desse momento, a terra maldita por tua causa. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Para você comer, você tem que trabalhar. Para você comer, você tem que lutar. Para você poder possuir as coisas, não vai ser de qualquer maneira, não vai ser de qualquer forma. Você vai ter que batalhar por isso. E muitas pessoas sofrem. O trabalhar não é fácil, trabalhar é difícil. Há aquelas pessoas que trabalham em coisas que gostam de fazer e dizem: para mim, trabalhar é fácil. Mas uma carga horária elevada, uma carga horária pesada. Essa pessoa pega de manhã, passa o dia inteiro, muitas vezes tem contato com outras pessoas. Outros trabalham em ambientes corporativos e é aquela disputa de espaço nos ambientes corporativos. Outros trabalham no mercado e muitas vezes são enganados. E a pessoa acaba todos os dias padecendo um pouco. Não é fácil dentro de um ambiente querer produzir, querer que a produção dê certo. Não é fácil. Todos os dias a pessoa trabalha e todos os dias a pessoa luta, e não somente por causa da luta que esta pessoa passa, porque a terra passou a ser amaldiçoada, e na terra em que nós vivemos agora, nós não temos mais um paraíso. Na terra em que nós vivemos agora, nós temos uma situação, um estado de coisas em que tudo está diferente, em que nós temos que lutar, e nem sempre aquilo que nós fizemos dá certo, nem sempre aquilo que nós tentamos fazer dá certo. É por isso que o homem sofre. O homem sofre porque Adão e Eva pecaram no paraíso. E nós nascemos com a semente do pecado. O pecado nos acompanhou. O pecado, a natureza adâmica nos acompanhou. E nós nascemos com essa natureza adâmica. E tendo nascido com essa natureza adâmica, o pecado nos acompanha. E aquela situação de não sofrer mais acabou. Acabou lá no Éden. Agora, o homem sofre pelo pecado original. Por favor, vamos ler o livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo de número 39. Lamentações é logo após Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O homem reclama de tantas coisas. Reclama da roupa que veste. Reclama do não possuir isto, do não possuir aquilo, de não ter uma residência bonita, de não ter um automóvel novo, de não possuir tantas coisas. O que o homem quer é o prazer carnal. O que o homem quer é o bem material. Hoje em dia nós vemos pregando em tantos altares que o Deus que nós devemos servir é o Deus que vai prosperar a sua vida. Meus amados, entendam uma coisa: o que Deus tem reservado para nós, a nossa concepção humana, a nossa racionalidade humana não consegue entender. Aquilo que Deus tem reservado para nós, nós não conseguimos compreender. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem reclama de tantas coisas, reclama da vida, reclama da esposa, reclama da família, reclama dos irmãos, reclama dos problemas, reclama do aumento do combustível, reclama da inflação, reclama do governo, reclama de tudo, se queixa de tudo. Mas a Bíblia Sagrada diz claramente que o homem deve se queixar dos seus pecados, daquilo que ele tem feito de errado, daquilo que ele tem feito contra Deus, daquilo que ele tem feito afrontando a face do Todo-Poderoso, daquilo que ele tem feito que desafia Deus, daquilo que ele tem feito que o distancia de Deus, daquilo que ele tem feito que o coloca bem distante do poder do Espírito Santo sobre a sua vida.
O homem se queixa, mas ele se queixa de coisas materiais e está errado. Quando a Bíblia, ela nos ensina dizendo que o homem tem que se queixar dos pecados que ele não consegue deixar, que ele não consegue abandonar, para que a sua alma seja lavada, para que ele tenha paz, para que ele seja feliz, para que ele tenha tranquilidade, para que as coisas se modifiquem na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo manda dizer que nesse mundo sim, teremos aflições, sim, teremos dificuldades, sim, existirão obstáculos no caminho, mas não podemos desistir. Temos que olhar para a cruz de Cristo e saber que Deus é amor, perdão. E esse tempo que nós vivemos nesse mundo é um tempo que passa rápido, é um tempo que se vai, é um tempo que desaparece, é um tempo que vai embora. Daqui a pouquinho não estaremos mais aqui, daqui a pouquinho estaremos ali e Ele tem um lugar reservado, Ele tem um lugar preparado para onde nós vamos ser levados e aonde nós vamos morar para a glória de Deus. Porque o homem sofre? O homem sofre porque ele se identifica com Cristo. Sabe por que você, irmão, você, irmã, que está nos acompanhando agora, você sofre? Porque Cristo é o teu reflexo. Cristo é o teu espelho. Você se olha no espelho e do outro lado você vê Cristo na sua vida. E é por isso que você sofre. Vamos ler no Evangelho narrado por João, capítulo 15, versículo de número 18 para a nossa meditação. 15, 18 do Evangelho narrado por João. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Oh, Jesus poderoso, amado. Não pense você que você foi o primeiro a ser odiado por ser crente. Não pense você que você é o primeiro a ser odiado por andar com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo. Não pense você que você é o primeiro a ser odiado, negado e abandonado pela família porque você tomou uma posição diante do Senhor. Se o mundo vos odeia, foi porque primeiro o mundo odiou a Cristo. Se o mundo não tivesse odiado a Cristo, não teria rejeitado a sua mensagem. Se o mundo não tivesse odiado a Cristo, não teria rejeitado a sua palavra desde o princípio, que muitas vezes é rejeitada até os dias de hoje. Hoje nós vemos movimentos que querem deixar os homossexuais, eu cito esse exemplo, como se livres do pecado. Isso não existe. Deus criou o homem para a mulher para o homem, e aí acaba havendo aquela guerra. As pessoas amaldiçoam a Deus, amaldiçoam a Bíblia, amaldiçoam os ensinamentos pregados sobre o altar, amaldiçoam os ensinamentos de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque elas querem viver segundo os seus próprios deleites, segundo as concupiscências do pecado, segundo os prazeres da carne. E o mundo acaba odiando a Deus, odiando a Jesus, odiando a palavra de Deus, odiando a profecia de Deus, odiando os ensinamentos de Deus. Mas eu quero dizer para você, fica triste não. Se o mundo vos odeia, primeiro odiou a Cristo. E se você é o reflexo de Cristo, se você é o espelho de Cristo, se você é aquela pessoa que procura fazer as coisas corretas, o mundo vai te odiar. E aí você não adianta andar com a cabeça baixa e se julgando a mais infeliz criatura que existe por sobre a face da terra. Não adianta você dizer assim: ninguém me dá atenção, ninguém me dá bola, eu sou um coitadinho, eu sou pequenininho. Não. Você não é pequeno, não.
Não existe nenhum nome maior que o nome de Jesus Cristo por sobre a face da terra. Não existe um nome maior que o nome de Jesus. Maomé não é maior que Jesus. O Buda não é maior que Jesus. O Confúcio não é maior que Jesus. Jesus é o único nome dado sobre todo nome, no qual nós encontramos a vida eterna. Louvado seja Deus! João capítulo 15, versículo 19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Se você fosse do mundo, era muito simples. O mundo ia te amar, porque o mundo ama aquilo que é seu. Você não teria problemas com o mundo, você não teria problemas com as pessoas, você não teria problema com o relacionamento que o mundo oferece. Quando você olha para uma pessoa que está indo à balada e você diz: não, eu não vou à balada porque eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu sirvo ao Senhor, e ali não é um ambiente propício para uma pessoa que teme a Deus, aquela pessoa te odeia. Mas se você abraçasse aquela pessoa e dissesse: eu vou para a balada contigo, eu vou andar, eu vou estar na balada contigo, eu estarei na balada contigo, aquela pessoa não te odiaria. As pessoas te odeiam por causa da sua decisão em ser de Deus. As pessoas te humilham, te envergonham, te perseguem, porque sabem que porque você é cristão, você não vai reagir. Antes você vai obedecer o ensinamento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então muitos se aproveitam. É bem verdade que entre nós existem aqueles que não são bem convertidos, que dizem que a direita é convertida, mas a esquerda bate bem pra caramba. Mas eu quero dizer para você que pensa desta maneira, que você está com um pé no mundo e um pé na igreja. E é por isso que talvez o mundo não te odeie. Mas aquele que é de Cristo, muitas vezes se sente só. Aquele que é de Cristo, muitas vezes se sente abandonado. Aquele que é de Cristo, até dentro da igreja é perseguido. Não pense você que não existem pessoas que não são de Cristo dentro da igreja. Existem pessoas sim que são aquelas pessoas do clube social, aquelas pessoas que querem ter um relacionamento pessoal, um relacionamento legal com o pastor da igreja, com a pastora, com os obreiros. E eles vêm para a igreja, eles ajudam financeiramente, eles contribuem na igreja. E quando eles fazem todas estas coisas, eles criam um vínculo de amizade, mas não são convertidos, não são de Cristo, não entregaram a sua vida para Jesus, antes estão alienados a tantas situações, a tantos momentos, a tantas coisas que os impedem de se aproximar de Deus, que os impedem de se achegar a Deus. Então não são de Cristo, são do mundo. E quando estão no mundo, olham para aquela pessoa que é de Cristo, que adora a Deus, que busca a Deus, que serve a Deus, que está na presença do Senhor, e acabam sendo perseguidos dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 15, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo falando. E ele diz: lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oriamassou, deriri cantarai, deriri omalabaharabacomenemi cantaramanaia. O servo não é maior que o Senhor. Os próprios religiosos perseguiam a Jesus. Os próprios religiosos perseguiram o Senhor. Os próprios religiosos gritaram: solta-nos a Barrabás. Os próprios religiosos gritaram: crucifica-o. Os próprios religiosos sacrificaram os apóstolos. Os próprios religiosos apedrejaram Estevão. Louvado seja o nome do Senhor.
glorificado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo, ele diz claramente na sua palavra: o servo não é maior que o seu Senhor. Eles perseguiram a mim e vão perseguir a vós também. Mas saiba de uma coisa: aqueles que guardaram a palavra de Cristo, aqueles que guardaram o evangelho do Senhor no seu coração, aqueles que obedeceram os ensinamentos do Senhor, estes também guardarão a vossa palavra, a vossa colocação, o vosso ensinamento, o vosso dizer, o vosso ensinar, o vosso caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, você sofre por causa do pecado de Adão e Eva. Mas você também sofre porque você é servo de Deus e se identifica com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregadores mentirosos que sobem no altar prometendo uma transformação de vida em bens materiais, como se Jesus Cristo quisesse enriquecer a todo mundo. Pregadores mentirosos que sobem no altar usando de milhares de artimanhas malignas para poderem induzirem as pessoas dizendo que Deus vai curar todo mundo. E muitas pessoas sofrem o dano, o dolo de deixar de tomar alguns medicamentos em algumas situações, porque única e exclusivamente estes pregadores pregam uma vida de paraíso aqui na terra. E Jesus foi claro na sua palavra: neste mundo tereis aflições, haverá sofrimento, haverá dificuldade, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Um homem, uma mulher, ele sofre por causa da desobediência. A desobediência faz o homem e a mulher sofrer. Abra, por favor, as Sagradas Escrituras em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 6, para a nossa meditação. Charabandei, Derai. Alguém diz no seu coração: pastor, eu vim até esse lugar para ouvir uma palavra de consolo para minha alma, porque eu entendi que hoje seria um culto de cura divina. Sim, este é um culto de cura divina, cura interior, onde o seu coração será sarado, onde seu coração será purificado, onde seu coração será transformado, porque você vai entender o projeto de Deus para a sua vida, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida, sem engano, sem mentira, sem meias palavras, sem querer maquiar o evangelho do Senhor, para que você possa conquistar a sua vitória. Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo de número 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O que você entende por correção de Deus? O que você entende por açoite de Deus? Se Deus não te amasse, se Deus não gostasse de você, Ele deixava você levar esta vida devassa que você está levando. Essa vida de pecados, de concupiscências, de prostituição, de vícios, de coisas horríveis que você tem feito. Mas Deus, Ele te ama. E eu quero dizer uma coisa: há pessoas que somente se curvam quando estão passando por provas. Há pessoas que somente se curvam quando estão num leito de dor e aflição. Há pessoas que somente se dobram diante de Deus quando estão passando por dificuldades na sua vida, quando estão passando por sofrimento na sua vida, quando estão passando por situações difíceis, por situações caóticas.
por situações amargurantes de sofrimento. Aí ele vem orar, ela vem orar e diz: ai, 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 meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque está difícil, porque está no sofrimento. Mas quando está numa boa, quando está no bem bom, quando está ali com graninha no bolso, cheio de saúde, não está nem aí para Deus. Está aí para os prazeres que o mundo oferece, para os amigos, para a família, para aquelas pessoas que estão no seu entorno, para o meio social. Nem se lembra que Deus existe, não faz uma oração, não se santifica, não jejua, não lê mais a Bíblia e não se entrega para Deus. E o Senhor está falando através da Bíblia Sagrada. O escritor da carta aos Hebreus muito sabiamente disse, inspirado pelo poder do Espírito Santo, porque o Senhor corrige o que ama. Quem sabe esse sofrimento que você esteja passando seja uma correção de Deus e você ainda não entendeu. Quem sabe o Senhor esteja querendo tapar as brechas. Quem sabe o Senhor esteja querendo levar você, que é um vaso cheio de rachaduras, novamente à casa do oleiro. E quando se vai à casa do oleiro, o oleiro pega para fazer um vaso novo, ele vai ter que moldar o barro, quebrar o vaso velho. O vaso velho tem que ser rompido, e aí ele vai misturar com água, vai amassar aquele barro, amassar, moldar aquele vaso, e depois de moldar aquele vaso, ele vai colocar aquele vaso novamente na fornalha, no forno, e aquele vaso vai ser cozido no fogo, em alta temperatura. Ele açoita qualquer que recebe por filho. Eu sei que você não quer ver teu filho nas drogas. Você não quer ver teu filho na vaidade, na prostituição. Você não quer ver o teu filho no fundo de uma cadeia. E é por isso que muitas vezes você chama a atenção dele. Você puxa a orelha dele. Carinho, é lógico, porque hoje em dia, se você fizer isso com raiva, com rancor, você vai acabar preso. Porque a lei hoje em dia é contrária à Bíblia. A Bíblia ensina a usar a vara, mas a lei, se você usar a vara, você vai preso. Mas você corrige o seu filho, ainda que verbalmente, chamando a atenção, mostrando para ele, quem sabe dando uma punição mais leve. Você não vai usar o computador, você vai ficar sem televisão, você vai ficar sem o videogame, dando uma punição. E aí ele sofre, porque ele é apaixonado pelo videogame, ele é apaixonado pela televisão, ele é apaixonado pelo computador. E aí ele sofre com aquilo, ele sofre porque ele quer tocar naquilo que ele não pode tocar. Você que é um homem, sabe muitas vezes corrigir o seu filho de determinadas formas para que ele possa andar pelo caminho correto. Imagina Deus, que é Pai, que lá do céu vê o teu coração pecador, vê o teu coração que é um coração distanciado dos ensinamentos do Senhor, e Ele olha para você e Ele diz: olha, eu açoito qualquer um que eu recebo por filho. Tom Thomas, de Comanai, Rebriande Cantaramanai. Quem sabe esta repreensão, esse açoite que você recebe no decurso da sua vida que você vive neste momento, não está sendo um açoite do paizinho que te ama tanto, dizendo: meu filhinho, você está distante dos meus caminhos, você está distante do projeto que eu tenho para você, você está distante daquilo que eu tenho preparado para você. Ramaste comeneiderai deriandiomeni canta rabás. Meu filhinho, você está longe, você precisa se aproximar, você precisa vir, você precisa se achegar, você precisa estar perto de mim, junto de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso talvez que você esteja sofrendo por causa da sua desobediência. O escritor aos Hebreus sabiamente escreveu no versículo 10 do capítulo de número 12, da seguinte maneira, preste atenção. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para proveito nosso,
para sermos participantes da sua santidade. Ele fala dos nossos pais físicos, carnais. Diz, olha, eles nos corrigiam da maneira que eles queriam, da maneira que eles entendiam, como bem lhes parecia. Só que o nosso Pai Celestial, Ele nos corrige para nosso proveito, para que sejamos participantes da sua santidade. É por isso que sofremos. Sofremos pela desobediência. Sofremos pela desobediência. Sofremos porque não obedecemos os ensinamentos do Senhor. Sofremos porque nos identificamos com o Evangelho de Cristo. Sofremos por causa do pecado de Adão e Eva. E aí o sofrimento está. Aí as situações difíceis estão em você. São situações difíceis? São situações difíceis. São momentos difíceis? São momentos difíceis. São momentos angustiantes? São momentos angustiantes. E nós passamos por isso. E não será diferente. Todo aquele que servir a Deus, todo aquele que andar nesse mundo, todo aquele que pisar nesse mundo vai sofrer aflições. E isso quem fala não sou eu, é Jesus, o Filho de Deus. No mundo tereis aflições. Não existe passe de mágica para mudar esse versículo. Não existe dinheiro no mundo que possa modificar esse versículo bíblico, esse ensinamento de Jesus. Não existem conquistas pessoais que possam modificar isso. Mentirosos são aqueles que vendem um paraíso na terra. Falsos profetas que vendem um paraíso nesse mundo. Esse mundo é um lugar difícil de se viver. Esse mundo é um lugar violento. É um lugar de homens cruéis, sanguinários. É um lugar onde o nosso corpo é limitado, 70, 80. E as enfermidades físicas vêm. O sofrimento, neste caso, é uma prova do amor de Deus. Porque se você não fosse chamado a atenção por Deus, significaria que Ele não está nem aí para você. Significaria que Ele não gosta de você. Significaria que você não serve para nada, que Ele está distante de você, que Ele te abandonou. Mas se porventura muitas vezes nestes momentos da sua vida você sente aflições e sofrimento, é porque Deus está preocupado com você e é por isso que Ele permite este sofrimento sobre a sua vida, para que você seja lapidado, aperfeiçoado, preparado, modificado, construído na presença do Senhor, para que você seja uma pessoa abençoada na presença do Senhor, para que esse caráter mesquinho, avarento, esse caráter de prostituição, esse caráter que é um caráter deturpado pelo pecado, ele possa ser transformado e você possa se aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você sofre? Você sofre porque isso é um plano de Deus. Ah, pastor, peraí. Até aí ser parecido com Cristo, até aí ser desobediente, até aí o pecado original, tudo bem. Mas o plano de Deus, sofrer sim. Você sofre porque é um plano de Deus. Isaías capítulo 45, versículo de número 7, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Você nunca leu isso na sua Bíblia? Você nunca leu o livro do profeta Isaías, um dos grandes profetas? Você nunca se ateve ao capítulo 45, versículo de número 7, quando ele diz: eu formo a luz e eu formo as trevas, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas.
Amados, eu quero que você entenda que nós estamos diante da presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Mas para você, aquilo que você entende como melhor, muitas vezes não é o melhor que Deus tem para dar para você. Deus sabe o que é melhor para você. Deus conhece o que é melhor para você. Para você, talvez o melhor seja estar numa boa, estar com o bolso cheio de dinheiro. Para você, talvez o melhor seja estar aí com a juventude, 20 anos de idade, 25 anos, no auge da sua força física. Talvez o melhor para você seja tantas coisas que você acredita que são boas, mas Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu entendimento, Ele conhece o seu intelecto, Ele conhece a sua vontade, Ele conhece os seus desejos, e Ele sabe que o melhor para você é morar na glória. Ele sabe que o melhor para você é vencer nesse mundo e receber a coroa da vitória, é combater o bom combate, é terminar a carreira, é chegar na presença de Deus e dizer: valeu a pena, Senhor, eu lutei, eu batalhei, eu passei prova, fui perseguido, me apedrejaram, fui agredido, muitas vezes passei necessidade, outras vezes enfermidades, mas o Senhor estava comigo em todos os momentos. Eu nunca te neguei, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu sempre estive ali, acreditando que o Senhor poderia fazer um milagre na minha vida, e é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque te amo, Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe por que você sofre? Porque é um plano de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Espírito Santo manda você ter muito cuidado. Quando você diz que isso que você está enfrentando é uma coisa do demônio, porque eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo, aqui neste lugar, nesta hora, para você que me ouve agora, que Deus muitas vezes permite situações sobre as nossas vidas, porque Ele tem o seu trabalhar, e o trabalhar dele o homem não entende, o homem não compreende, o homem não consegue assimilar, mas Deus tem um trabalhar todo especial. Deixa Deus trabalhar na sua vida, confia nele. Relaxa, pensa que Deus vai te abandonar? Jamais Deus vai te abandonar, mas se você tem que passar por isso para o seu aperfeiçoamento, para que se cumpra a obra de Deus, para que o milagre de Deus se cumpra na sua vida, então você passará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O sofrimento é plano de Deus. O sofrimento, ele vem pela desobediência. O sofrimento vem por você se identificar com Cristo. Ou você pensa que os mártires do passado não se identificavam com Jesus? Eles iam para as fogueiras, eles iam para as covas dos leões, eles eram sacrificados dentro daqueles estádios por gladiadores, porque se identificavam com Cristo. O sofrimento é por causa que o homem quebrou o pacto do seu livre-arbítrio, ele quebrou o pacto da sua vontade, ele deixou a sua vontade acima da vontade de Deus. No jardim do Éden, ele fez aquilo que ele queria fazer. Agora, como lidar com o sofrimento? Se entendemos por que o sofrimento vem, precisamos entender também como lidar com esse sofrimento. E a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é a sua reação mediante o sofrimento?
Qual é a reação que você tem mediante o sofrimento que você está passando? A sua reação é positiva? Ou é uma situação de reação negativa? Você entende o chamado de Deus de forma positiva? Ou você entende o chamado de Deus de forma negativa? Você entende a repreensão de Deus como para crescimento espiritual? Ou você entende a repreensão de Deus como algo pejorativo que vem sobre a sua vida para você ser a pessoa infeliz, a mais infeliz das criaturas? Qual é a parte boa desse ensinamento que você pega? E qual é a parte ruim desse ensinamento que você recebe para ti? Você recebe para ti somente aquela situação, eu tenho que conviver com isso? Ou você recebe para ti, que bom é conviver com isso? Que bom é participar disso. Eu sei que o meu Pai, aquele que me ama, está me preparando. Nós precisamos avaliar esse sofrimento. Precisamos avaliar o sofrimento. Devemos pedir a Deus discernimento sobre o sofrimento. Você já orou a Deus? Você já pediu, Senhor, me dá o discernimento do porquê isso está acontecendo na minha vida. Me dá o discernimento do porquê estou passando por isso. Me dá o discernimento do porquê estou vivendo isso na minha vida. Você já se perguntou se você está sofrendo porque você obedece a palavra de Deus? Ou se é porque você desobedece a palavra de Deus? Porque é muito importante entender qual é a raiz do seu sofrimento. Porque nós explanamos aqui que por obedecer você padece, e por desobedecer você padece também. Então você já se perguntou se o seu sofrimento é porque você tem se aproximado de Deus, porque você tem chegado perto de Deus, é por isso que você está sofrendo? Talvez lá dentro do seu coração existam raízes de amargura, de angústia, de sofrimento, de dor. Mas Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada. E ser vitorioso não significa não passar por sofrimento. Pedro foi um grande vitorioso crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi um grande vitorioso decapitado. Bartolomeu foi um grande vitorioso esfolado vivo. João foi um grande vitorioso e foi frito em óleo ardente. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um vitorioso? Sim, um vitorioso que tem passado por sofrimentos por amor e temor a Deus? Ou é um vitorioso que tem passado por sofrimento porque é um desobediente, uma ovelha negra desgarrada do aprisco? Aleluia. Abra, por favor, em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 15, que nos diz: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Deus está dizendo assim, olha, não padeça como um homicida, como um assassino, não padeça como um ladrão, não padeça como um malfeitor, como um bandido, ou como um metido que se entremete em negócios alheios. Versículo 16, próximo. Diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Aleluia, você pode dar glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Deus está te convidando para você padecer, Deus está te convidando para você sofrer, mas por amor a Cristo, não pelos negócios desse mundo. Deus está dizendo assim para você: olha, meu querido, não vai ser fácil não, vai ter luta, vai ter prova sim. Eu não vim aqui vender uma mordomia, amados. As igrejas que vendem mordomias estão lotadas. O povo está enganado, sentado no banco, adorando o mamon.
Eles estão lá fazendo negócio com Deus. Eu vou dar tanto, vou receber tanto, porque Deus vai multiplicar tanto, e eu preciso de tanto, e eu quero um carrinho assim, eu quero uma casinha assim. E o sonho deles é material, o sonho deles é um sonho desse mundo. Os problemas deles, as aflições, são aflições deste mundo. As aflições que eles sentem são aflições, as angústias que eles sentem são angústias deste mundo. Oriaci omeniande cantarabalabahas. Sharai biriomanei diriande cantarabás. O Espírito Santo, ele quer mudar esse contexto em nossas vidas. O Espírito Santo, ele quer mudar situações nas nossas vidas. O Espírito Santo quer fazer uma limpeza no nosso coração e fazer nós entendermos que existem dificuldades, fazer nós entendermos que existem situações difíceis, fazer nós entendermos, aleluia, louvado seja Deus. Certa vez eu estava ouvindo um determinado pregador dizer assim: irmão, não se conforme, irmão. Você tem que se revoltar com Deus. Você tem que ser uma pessoa revoltada. Se você for um revoltado, irmão, você não tem que se revoltar com Deus. Você tem que amar Deus. Você tem que aceitar Deus. Você tem que receber Deus no teu coração. Você tem que deixar Deus limpar a impureza da tua vida. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Você tem que deixar Deus fazer um milagre na sua vida. O milagre que Deus quer fazer é um milagre extraordinário. Agora tem muita gente que está me olhando pasmado no dia de hoje, com o olho arregalado. Tem pessoas que estão nos ouvindo nas rádios que retransmitem a mensagem que nós temos pregado durante todo esse tempo, retransmitem esta mensagem e estão me ouvindo agora. E essas pessoas estão dizendo hoje: o pastor Evandro Argenton, ele está maluquinho. Nós queremos um Deus porteiro, um Deus que abre porta, abre porta, abre porta, abre porta, e mais porta, e mais porta, e mais porta. Nós queremos um Deus porteiro. Nós queremos um Deus que só dá vitória, vitória, aquele Deus do Antigo Testamento que dá um monte de vitória, que não prepara a minha vida, que não prepara, que pouco importa a maneira que eu estou vivendo, e Deus não está preocupado com isso. E tem gente estranhando, dizendo: estranho, né? Eu ter que sofrer para ser um vencedor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. 1 Pedro 4, 12. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Diz assim: graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está numa sequência. É só uma sequência. Facilzinho. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Deixa, depois passa por amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha só, o Espírito Santo diz: Pedro, escreve aí, para a igreja, amados, para a igreja, irmãos, amados, não estranheis, não seja para você estranho, não seja para você difícil, não estranheis a ardente prova. Não é uma provinha, é uma prova ardente. Não é uma provinha, é uma prova difícil. Não é uma provinha, é uma grande prova. Não é uma provinha, é uma prova que você vai olhar para ela e vai dizer assim: meu Deus! Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Ela vem sobre vós para te tentar, para você murmurar de Deus, para você blasfemar de Deus, para você questionar a Deus, para você pecar contra Deus, para você fazer para Deus aquilo que não agrada, para você fazer para Deus aquilo que aborrece a Deus, para você deixar Deus de lado, para você ofender a Deus, para você murmurar contra Deus, para você abandonar o seu chamado, para você dizer assim: eu não vou mais na igreja, o que adianta ir na igreja? Eu já fiz isso alguma
mas por que eu vou na igreja? Para quê? Se Deus nem me ouvir, me ouve. Se Deus não quer nada comigo, eu não vou mais na igreja. Eu não apareço mais lá. Pedro está dizendo assim, através do poder do Espírito Santo: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se isso fosse uma coisa estranha que vos acontecesse. Irmão, crente tem que achar isso normal. Irmão, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que achar isso normal. Tem que entender que isso é normal. Tem que compreender que isso é normal. Tem que saber que isso é normal. As ardentes provas são normais na nossa vida. As ardentes provas são provas que acontecem consecutivamente na nossa vida. São provas que vêm sobre a nossa vida. A gente vai tentar fazer alguma coisa, não dá certo, a gente vai para lá, vai para cá. Tem que ter paciência, tem que ter confiança em Deus, tem que ter esperança em Deus. Você não pode ficar olhando para a prova e dizer assim: eu não quero passar por prova, eu não quero sofrer prova. Amados, não tem como. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu quero falar para esse falso profeta que diz que Deus quer colocar o céu na terra, que a Nova Jerusalém vai estar aqui para você andar de nave espacial para todo quanto é lado, que você nunca vai ficar doente na sua vida, que a sua família nunca vai ter problema, nunca vai ter nada. Eu quero falar para você, seu falso profeta, que não é dessa forma. Haverão provas sim, haverão dificuldades sim, haverão momentos, situações conflitantes na sua vida, situações difíceis na sua vida, momentos angustiantes, momentos difíceis, momentos em que as pessoas vão passar por estas provas sim, e é nesses momentos que as pessoas têm que saber que Deus está permitindo isso para lapidá-las, para aperfeiçoá-las. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, o cristão, a pessoa que teme a Deus, ele não pode estranhar as provas, ele tem que estar preparado para elas. Crentes que ficam em casa com uma chuvinha, crentes que se atêm com o esporte na televisão, crentes que ficam preocupados com tantas outras coisas, crentes que falam mal um da vida do outro, crentes que não suportam: ai, não me toque, não me rele, não me encoste, não me chame atenção. A qualquer prova estão correndo, a qualquer prova estão fugindo, a qualquer prova estão desaparecendo e negando o nome daquele que lhe comprou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Como eu gostaria de falar das provas. Como eu gostaria de falar das lutas, dos meses fora do Brasil. Como foi difícil. Como eu gostaria de falar das vezes que ficava orando para alguém entregar um sacolão na minha casa. Como gostaria de falar dos tempos em que eu pegava a motocicleta Bastil e saía com ela pelo meio dos caminhões na rodovia, para ir lá na igrejinha do interior trazer uma mensagem. Como gostaria de falar das dificuldades daqueles obreiros rebeldes que não queriam se curvar diante da palavra de Deus. Mas tudo isso serviu para lapidar o meu caráter. Tudo isso serviu para aperfeiçoar para esse momento agora. Tudo isso serviu para fazer crescer. Tudo isso serviu. As coisas que acontecem na nossa vida, que nos trazem angústia, que nos trazem dificuldades, que nos trazem provações, nos trazem amadurecimento. Ontem eu estava conversando com um idoso de 74 anos de idade, seu Joabe. Seu Joabe tem o nome do grande general de Davi. Olhei para o seu Joabe e disse a ele: seu Joabe, como está a vida? Ele disse: pô, com a idade que eu estou um pouco cansado, já não tenho mais energia, já não tenho mais disposição.
não. Eu disse, mas seu Joab, o que é melhor, o vigor físico e a ignorância da juventude, ou a sabedoria sem o vigor físico da tenra idade que o senhor se encontra? Bom seria se pudéssemos reunir a sabedoria com o vigor físico, mas isso é impossível, porque a maturidade só vem através do crescimento. O crescimento só vem através das situações difíceis que enfrentamos, e as situações difíceis que enfrentamos faz com que nós tenhamos a capacidade de um dia poder ensinar os mais jovens, que nunca dão ouvidos àqueles que são mais velhos e que podem transmitir o seu conhecimento a eles. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Mas pastor, então o sofrimento tem suas causas, suas razões. E como eu faço para vencer esse sofrimento? Vamos lá. Abre em João, capítulo 16, versículo número 33. Que nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Que será que eu venci? Busque a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento. Tem problema? Deixa Jesus purificar tua vida. Tem dificuldade financeira? Coloca o problema na mão de Cristo. Está com enfermidade no seu corpo? Coloca esse problema na mão de Cristo. Deixa Ele levar essa cruz para você. Deixa Ele carregar essa cruz por você. Deixa Ele levar o peso, esse fardo sobre as suas costas. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus trabalhar no seu viver. Deixa Jesus operar no seu viver. Confia nele. Deixa a paz interior de Cristo entrar na sua vida. O melhor remédio para a alma de um homem, de uma mulher, é ter a paz de Cristo. Paz. Você fica na guerra. As pessoas ficam na guerra. Guerreia com o trabalho, guerreia com os amigos da igreja, guerreia com os pastores da igreja, guerreia com todo mundo. E a paz de Cristo desaparece. Amados, paz é um fruto do Espírito. Paz é um fruto do Espírito. Só tem a paz aquele que confia plenamente em Deus. Cura interior só acontece mediante ter a paz de Cristo. Paz não é guerra. Paz não é preocupação. Jesus disse em determinado texto: por que vos preocupais com o dia? Olhai as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem por isso lhes falta o que comer. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não valei vós mais do que as aves dos céus e do que os lírios no campo? Bem certo que valeis, e o vosso Pai Celestial cuidará de vós. Então, amados, então, meus queridos, confie em Cristo, deixa a paz de Deus te tranquilizar nesse momento. A pessoa está doente? Está. A pessoa está na presença de Deus? Está. Então, se porventura ela partir, ela vai para a glória. Existe lugar melhor que a glória. Existe lugar melhor que estar na presença de Deus. Esse mundo é mundo de aflição, mas de repente Jesus está recolhendo para acabar a aflição. Porque Deus quer levar para si, tomar para si. Então tranquiliza o seu coração. Tenha paz. O que a vossa preocupação pode fazer? Acrescentar um minuto a mais? Acrescentar um momento a mais a uma vida? Não, jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. Eu já estou acabando, amados. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, que nos diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe aquela enfermidade que está no coração? Aquelas cicatrizes do passado, aquelas cicatrizes, porque ele me fez, eu não consigo perdoar, porque ele me fez, eu não consigo esquecer. Ai, porque ela me fez, eu estou magoado, eu vou ficar eternamente magoado, eu vou morrer com essa mágoa no coração, eu vou morrer com essa angústia no coração, e aquela cicatriz enorme. Amados, a Bíblia Sagrada diz que a paz de Deus, ela excede a todo entendimento, e ela vai guardar o vosso coração, ela vai guardar o vosso sentimento. O vosso sentimento não vai ser destruído, o vosso sentimento não vai ser acabado, o vosso sentimento não vai ser destruído, porque a paz de Deus, ela vai guardar você. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro medicamento, arabás, teriande cantaramanai, remiriande aumenicanda rabás, é a paz do Senhor. Eu não sei, mas tem vários tipos de paz que é dada na igreja, né? Aqui a gente cumprimenta dizendo a paz do Senhor. Tem uns que são mais cumpridos ainda. É a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem outros que dizem assim, graça e paz. Onde é que está? É da boca para fora? A gente fala para falar? Virou hábito? Porque é assim, se existe poder nas suas palavras, se existe poder na sua língua, porque a Bíblia diz que a língua é como um leme que manda um navio enorme para o outro lado. Se existe poder na sua língua para modificar situações, quando você olhar nos olhos de alguém e determinar a paz do Senhor sobre a vida daquela pessoa, essa paz vai entrar na vida desta pessoa, e a vida dela será modificada, transformada. Esta pessoa será sarada, curada, transformada para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para ser curado, você tem que buscar a paz. Diga para o seu irmão, para você ser curado, você tem que ter a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Aleluia. Para você ser curado, você precisa também ter bom ânimo, né? Bom ânimo. 1 João capítulo 5, versículo de número 4. Louvado seja Deus. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é nascido de Deus? Levante a sua mão. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Certo? Então é assim, amados. Se o mundo te afligiu, se o mundo te angustiou, se o mundo te fez sofrer, se porventura houve situações difíceis, se existem situações angustiantes, amarguras, se existem situações que você não consegue vencer, saiba de uma coisa, que você é nascido de Deus, e esta é a vitória de quem é nascido de Deus. Quem nasce de Deus vence o mundo. E quem vence o mundo só vence pelo poder da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é a prova daquilo que a gente não consegue tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode não estar vendo a sua vitória, mas você crê que ela vai acontecer. Você pode não estar vendo o seu momento de vitória, mas você tem certeza que Deus te dará. Você pode não estar vendo e talvez tendo dificuldade em tantas coisas que você faz sobre a sua vida, mas chegará o momento em que essa prova vai cessar e Deus te abençoará, porque Deus já fez o seu trabalho, já fez a sua obra, e você, como um homem temente e obediente a Deus, Deus vai honrar. Agora, se você continua pecando, errando, fazendo tudo que você quer, que é errado e avesso à obra de Deus, Deus vai continuar cobrando, trabalhando e puxando a orelha do filho que ele ama. Louvado seja Deus. Seja animado, com ânimo. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Entenderam o versículo? Eu vou repetir, olha, bem devagarinho.
Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Essa afliçãozinha, eu ando com uma Brasília velha, eu ando com um Fusquinha velho, eu não tenho carro e você está reclamando da Brasília, mas eu ando com uma bicicleta sem catraca. Uma bicicleta velha. Eu não nem bicicleta tenho, eu tenho que pegar o ônibus. E você começa a reclamar, irmão, você vai andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém Celestial. Você vai desfilar pelas ruas de ouro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas que dor na coluna, irmão, Deus vai te dar um novo corpo. Um corpo que não é enfermo, um corpo que não adoece, um corpo revestido de glória, um corpo revestido da unção e do poder de Deus. Mas a vida está tão difícil, irmão. Saiba de uma coisa: você nunca mais vai dormir, porque nunca mais haverá noite. A luz de Deus brilhará dia e noite, o tempo todo. Então não haverá trevas, não haverá escuridão, porque a glória de Deus será a luz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem mesmo se chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para você. Louvado seja o nome do Senhor. A glória que está para ser revelada, não é nada comparado ao poder do nosso Deus sobre a sua vida. O presente de Deus sobre a sua vida. Você vai passar aflição nesse mundo, mas na glória você não vai passar aflição. Certo? Você vai passar aflição aqui, mas na glória não. Não adianta eu mentir para você, irmãos. Não adianta eu dizer para você que me ouve, para você que me assiste pela internet, para você que me acompanha pelas emissoras de rádio, para você que vem até esse local, dizer para você que nesse mundo vai ser mamão com açúcar, docinho, ou mumuzinho. Como é que é lá no Rio de Janeiro, pastor Denise? Doce de leite. Doce de leite. Tem outro nome? Eu aqui conheço como mumuzinho no sul. Tem uma vaquinha assim, mumu. Docinho. Não, a vida não vai ser assim. Aqui nesse mundo a vida vai ser difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus tem reservado é muito maior que todas as coisas que a nossa concepção humana possa entender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem que ser uma pessoa com muito ânimo. E para concluir, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Você deve sofrer a semelhança de Cristo. Louvado seja Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Lá em Isaías, Jesus, ele sofreu de uma forma imerecida. Ele não merecia sofrer. Ele sofreu inocente, porque ele não fez nada para sofrer daquele jeito. A culpa não era dele, era nossa. Ele sofreu de forma humilde. Ele não foi soberbo, arrogante, culpando a Deus, culpando todo mundo por estar sofrendo. Ele foi humilde. Ele sofreu de forma silenciosa e não vingativa. Você compreende isso? Jesus sofreu de forma silenciosa, não vingativa, humilde, inocente, imerecidamente e de forma voluntária. Isaías escreveu, capítulo 53. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu crédito à nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
era o mais desprezível e indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem escondessem o rosto, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre o madeiro, e nós o consideramos como ferido, aflito, ferido de Deus. Todavia ele levou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você sofra voluntariamente por amor a Cristo. Diga assim: Senhor, eu estou aqui para sofrer. Você quer ser curado? Então entenda que o seu sofrimento é uma permissão de Deus na sua vida. Você se quer ser curado? Mas eu não mereço isso. Então sofra como Jesus, de forma imerecida. Mas eu não tenho culpa de nada. Então sofra como Jesus, sofra inocente. Mas eu não quero sofrer. É porque tu não é humilde como Jesus, porque Jesus na sua humildade carregou aquela cruz pela via dolorosa, subiu ao alto monte Gólgota, foi crucificado por amor a mim, por amor a você que aqui está. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer vencer, quer ser curado, quer se libertar dessa mágoa que está no teu coração, e quer que essa cicatriz desapareça, não pense em vingança, mas fique em silêncio, como Jesus ficou. Ele daquela cruz olhava para baixo e dizia assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele não pedia fogo do céu, ele não pedia castigo para os seus agressores, ele não lançava pedras naqueles que estavam lhe agredindo. Ele podia ordenar uma legião de anjos para virem tirá-lo daquela cruz, mas ele não fez isso. Antes, ele sofreu de uma forma silenciosa, sem pensar em vingança. E é isso que vai te curar. A paz de Cristo, o ânimo em enfrentar essas aflições. E se você sofrer como ele sofreu, da forma que ele sofreu, e saiba de uma coisa: eu não vou fazer promessa nenhuma para você nesse tempo. A promessa que eu vou fazer é aquela que está escrita na página da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. A vida eterna. Você quer viver eternamente, irmão? Quer ou não? Você quer viver eternamente, sim ou não? 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pegadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Seja curado nessa hora. Fique em pé, por favor. Oh Deus, Paizinho querido, nesta hora, Senhor, em que estamos na Tua presença, meu Deus, e que entendemos o Teu plano para nossas vidas, vos pedimos, Senhor,
que a tua misericórdia, que excede a todo entendimento, que o teu poder, a tua paz, a tua grandeza de ânimo, a tua virtude venha sobre as nossas vidas. E que nós possamos ser a luz do mundo, a luz que ilumina as trevas. E que nós possamos ser, Senhor, o sal que salga a terra, que conserva a carne. E que as pessoas, quando olharem para nós, vejam, Senhor, as suas ações em nossas vidas. Senhor, que entendamos, meu Deus, o porquê sofremos, que entendamos, Senhor, o porquê estamos padecendo, o porquê estamos angustiados, o porquê estamos precisando de ajuda, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que haja cura nos corações, e que todos estes que acompanham possam ser sarados, curados, renovados, transformados e preparados para a sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.